Menina escuta a vizinha com Alzheimer falando com parede e descobre algo que ninguém imaginava. Larissa sentia o coração acelerar toda vez que subia as escadas do edifício Santa Clara. Não eram os 4 andares que a cansavam, mas sim o que a esperava no corredor do 3º piso. Todos os dias, sempre no mesmo horário, a mesma cena se repetia. Foi exatamente às 3 da tarde que ela ouviu novamente. Dona Eulália estava em sua cadeira de rodas, posicionada bem em frente à parede do corredor, gesticulando animadamente como se conversasse com alguém. A senhora de cabelos brancos movia as mãos com delicadeza, sorria, balançava a cabeça concordando e até mesmo ria baixinho de vez em quando. "Ah, minha querida, você sempre foi teimosa mesmo", dizia Dona Eulália para a parede lisa e branca. "Lembra quando éramos meninas e você insistia em subir naquela árvore alta no quintal da sua casa?" Larissa parou no meio do corredor, fingindo procurar algo na mochila escolar. Os outros moradores sempre passavam apressados, balançando a cabeça com pena. Sussurravam entre si sobre o avanço do Alzheimer da pobre senhora. Mas algo incomodava a menina de 15 anos, algo que ninguém mais parecia notar. Dona Eulália sempre tocava o mesmo ponto específico da parede antes de começar suas conversas. Era um gesto sutil, quase imperceptível, mas Larissa tinha boa memória para detalhes. A senhora estendia a mão direita, com aqueles dedos enrugados, mas ainda delicados, e tocava um ponto exato na parede, cerca de 1,5 metro do chão. "Filha, pelo amor de Deus, não fica aí parada olhando." A voz áspera veio de trás. Larissa se virou e viu Débora, a filha de Dona Eulália. Uma mulher de 40 e poucos anos, sempre com roupas sociais elegantes e uma pasta executiva na mão. Seus cabelos castanhos estavam presos num coque perfeito, mas os olhos denunciavam o cansaço de quem carregava muitas responsabilidades. "Desculpa, tia Débora, Minha mãe está doente, tá?" Débora interrompeu ajeitando a alça da bolsa no ombro. "Não é espetáculo para ninguém ficar olhando." A executiva se aproximou da mãe com passos firmes, mas Larissa percebeu como seu rosto se entristecia ao ver a cena. "Mãe, vamos entrar? Está na hora do seu remédio." "Só mais um minutinho, filha. Estou conversando com a Conceição." "Não tem ninguém aqui, mãe. Vamos." Débora empurrou a cadeira de rodas em direção ao apartamento 304, mas não antes de lançar um olhar de advertência para Larissa. A porta se fechou com um ruído seco, deixando o corredor em silêncio. Larissa ficou ali parada por alguns minutos, olhando para aquele ponto específico da parede. Conceição. Dona Eulália tinha falado um nome, sempre falava nomes diferentes, mas com uma frequência que chamava a atenção. Conceição, Maria das Graças, Aparecida, Socorro. Nomes de mulheres da idade da senhora. Naquela noite, durante o jantar no apartamento 201, Larissa tentou tocar no assunto com seus pais. "Pai, você conhece alguém chamada Conceição aqui no prédio?" Roberto parou de comer e olhou para a filha com curiosidade. Era um homem de estatura mediana, cabelos grisalhos e mãos calejadas de quem trabalhava como eletricista há mais de 20 anos. "Conceição? Não me lembro de ninguém com esse nome aqui no Santa Clara." "Por que pergunta?" "É que Dona Eulália sempre fala esse nome quando ela conversa com a parede." Marina, sua mãe, suspirou fundo. Era uma mulher de 40 anos, professora de escola pública, com aquele jeito maternal que sempre tentava ver o lado bom de todas as situações. "Filha, você sabe que Dona Eulália está com Alzheimer, né? Ela confunde as coisas, inventa pessoas que não existem. É normal da doença." "Mas, mãe, ela sempre toca o mesmo lugar da parede antes de começar a conversar. Isso é muito específico para ser só confusão." Roberto e Marina trocaram olhares. Era o tipo de olhar que os pais trocam quando acham que o filho está imaginando coisas. "Larissa," Marina falou com voz suave, "eu sei que você tem um coração bom e quer ajudar, mas às vezes as pessoas doentes fazem coisas que parecem ter sentido, mas na verdade não têm. É melhor você não ficar prestando atenção nessas coisas." Roberto acrescentou. "A Débora já está passando por muita coisa cuidando da mãe sozinha." Querido ouvinte, se você está gostando da história,
Aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Larissa não conseguiu dormir naquela noite. Deitada na cama, olhando para o teto do seu pequeno quarto, não parava de pensar na expressão do rosto de Dona Eulália. Não era a expressão vaga de alguém perdido na própria mente. Era a expressão de alguém que realmente estava conversando com outra pessoa. Na manhã seguinte, decidiu agir diferente. Em vez de apenas observar de longe, resolveu prestar mais atenção nas palavras da senhora. Chegou mais cedo da escola e se posicionou estrategicamente perto da escada, de onde podia ouvir sem ser vista. Como sempre, pontualmente às 3 da tarde, Dona Eulália apareceu no corredor. Sua cadeira de rodas era empurrada por Carminha, a cuidadora que Débora havia contratado há alguns meses. Carminha era uma mulher de 50 anos, baixinha e rechonchuda, com um sorriso permanente no rosto e uma paciência infinita. "Pronto, Dona Eulália, aqui está o seu cantinho favorito", disse Carminha, posicionando a cadeira no local de sempre. "Obrigada, querida. Você pode ir preparar meu lanche? Eu fico aqui conversando um pouquinho." "Claro que sim, qualquer coisa é só me chamar." Carminha entrou no apartamento e Dona Eulália ficou sozinha. Ou pelo menos era o que todos pensavam. Larissa se concentrou em cada palavra que seria dita. A senhora estendeu a mão e tocou o ponto específico da parede. Desta vez, Larissa prestou ainda mais atenção. Dona Eulália não apenas tocou a parede. Ela parecia estar tocando em algo. Seus dedos se moveram como se estivessem acariciando uma textura diferente. "Oi, minha filha. Como você está hoje?" Silêncio. Dona Eulália ficou em silêncio por quase 1 minuto, como se estivesse ouvindo uma resposta. "Ah, entendo. E sua neta? Ainda está morando com você?" Mais silêncio. Larissa sentiu um arrepio na espinha. Aquilo não parecia uma conversa com alguém imaginário. Parecia uma conversa real, com pausas para ouvir respostas. "Você tem razão, querida. Os tempos estão difíceis mesmo, mas a gente se vira, né?" Foi então que Larissa ouviu algo que a fez congelar. Um som muito baixo, quase imperceptível, vindo da direção da parede. Era como um murmúrio abafado, uma voz distante. A menina desceu alguns degraus da escada para se aproximar mais. Dona Eulália continuava sua conversa, mas agora Larissa conseguia ouvir melhor aquele som estranho. Definitivamente era uma voz de mulher vindo de dentro da parede. "Socorro!" foi o que Larissa ouviu claramente. "Por favor, socorro!" O coração da menina disparou. Ela subiu correndo as escadas, passou direto pelo corredor onde Dona Eulália continuava conversando e bateu na porta do apartamento 304. Carminha abriu a porta com um sorriso gentil. "Oi, Larissa. Tudo bem, filha?" "Carminha, eu preciso falar com a Débora. É urgente." "Ela não chegou do trabalho ainda. Só vai chegar umas 6. Aconteceu alguma coisa?" Larissa olhou para o corredor, onde Dona Eulália continuava gesticulando em sua conversa. Como ela poderia explicar o que tinha ouvido sem parecer louca? "É sobre Dona Eulália. Eu acho que ela está tentando nos dizer alguma coisa importante." Carminha riu baixinho, mas não de forma maldosa. Era um riso de quem já estava acostumada com as preocupações exageradas dos vizinhos. "Filha, Dona Eulália tem Alzheimer. Às vezes ela fala umas coisas meio esquisitas mesmo, mas não é nada demais. O médico já explicou que isso é normal. Mas, Carminha, eu acho que tem alguém pedindo socorro." Uma voz vindo da parede. O sorriso de Carminha desapareceu. Ela olhou para Larissa com uma expressão mais séria. "Menina, você não pode sair falando essas coisas por aí. A Débora já está estressada demais com a situação da mãe. Se ela ouvir que os vizinhos estão inventando histórias..." "Eu não estou inventando", Larissa interrompeu. "Eu juro que ouvi uma voz pedindo socorro." "Olha, Larissa", Carminha suspirou. "Eu cuido de Dona Eulália o dia inteiro. Se tivesse alguém pedindo socorro por aqui, eu já teria ouvido. Você deve ter imaginado." A cuidadora fechou a porta suavemente, mas Larissa ficou ali parada, sentindo uma mistura de frustração e determinação. Ela sabia o que tinha ouvido. Tinha certeza absoluta.
desceu até o apartamento dos pais e foi direto para o quarto. Pegou um caderno e começou a anotar tudo o que tinha observado nos últimos dias. Os nomes que Dona Eulália falava, os horários das conversas, a forma como ela tocava a parede, tudo. Conceição, Maria das Graças, Aparecida, Socorro. Larissa parou de escrever ao perceber algo. Socorro não era apenas um nome. Era literalmente um pedido de socorro. E se os outros nomes também tivessem um significado especial? Naquela noite, durante o jantar, tentou conversar novamente com os pais. Pai, você disse que trabalha com eletricidade há muito tempo, né? Sim, filha, mais de 20 anos. Você conhece bem a estrutura dos prédios antigos como o nosso? Roberto parou de mastigar e olhou para a filha com curiosidade. Conheço, sim. Por que toda essa curiosidade sobre prédios? É que eu estava pensando... Um prédio como o nosso, construído nos anos 70, deve ter muitos dutos de ventilação, né? Tem sim, dutos de ar, de água, até alguns dutos de lixo que não se usa mais. Por que pergunta? Marina também parou de comer e olhou para a filha. Larissa, você ainda está pensando na história de Dona Eulália? Mãe, e se ela realmente estiver ouvindo alguma coisa? E se tiver alguém preso em algum lugar do prédio? Roberto balançou a cabeça. Filha, isso não faz sentido. Se alguém estivesse preso, já teria gritado. Outros vizinhos teriam ouvido. Mas, pai, e se a pessoa estiver num lugar onde só dá para ouvir através dos dutos? E se só Dona Eulália consegue ouvir porque ela fica sempre no mesmo lugar? Marina e Roberto trocaram aquele olhar novamente. O olhar que dizia, nossa filha está com a imaginação muito fértil. Larissa, Marina falou com paciência, eu entendo sua preocupação, mas você precisa parar de se meter na vida dos outros. A Débora já está passando por muita coisa. Além do mais, Roberto acrescentou, se realmente fosse verdade, que tipo de pessoa ficaria presa e só pediria ajuda sussurrando? Isso não faz o menor sentido. Larissa baixou a cabeça, sentindo-se derrotada. Talvez seus pais estivessem certos. Talvez ela realmente estivesse imaginando coisas. Mas uma voz dentro dela insistia que havia algo estranho acontecendo. No dia seguinte, decidiu fazer um teste. Se aproximou do ponto exato da parede onde Dona Eulália sempre tocava, mas em um horário diferente, quando o corredor estava vazio. Era meio-dia, horário do almoço, e a maioria dos moradores estava em casa. Colocou o ouvido na parede e ficou em silêncio. No início não ouviu nada além do barulho normal do prédio, televisões ligadas, conversas distantes, o som do elevador funcionando. Mas depois de alguns minutos, ouviu novamente. Era sutil, mas estava lá. Uma voz feminina muito baixa, vindo de algum lugar dentro da parede. Por favor, ela ouviu claramente. Alguém me ajude. Larissa encostou a mão no mesmo ponto onde Dona Eulália sempre tocava. Para sua surpresa, sentiu uma leve vibração. Era quase imperceptível, mas definitivamente estava lá. Pressionou a mão com mais força e ouviu um pequeno clique abafado. Olhou mais atentamente para aquela região da parede e notou algo que nunca tinha percebido antes. Havia uma linha muito sutil, quase invisível, formando um pequeno retângulo. Era como se fosse uma pequena porta camuflada na pintura da parede. Com o coração disparando, pressionou aquele retângulo com mais força. Houve outro clique e uma pequena seção da parede se moveu ligeiramente. Era uma abertura disfarçada, não maior que uma caixa de sapatos. Meu Deus, murmurou Larissa. Ela conseguiu abrir mais um pouco e descobriu que havia um duto de ventilação antigo atrás daquela abertura. O duto era largo o suficiente para passar a cabeça, e de dentro dele vinha uma corrente de ar quente e aquela voz que ela já conhecia. Socorro. A voz ficou mais clara agora. Por favor, alguém me ajude. Eu caí e não consigo me levantar. Era uma voz de mulher idosa, fraca, mas inteligível. Larissa se abaixou e falou dentro do duto. Oi? Tem alguém aí? Houve um silêncio súbito do outro lado. Quem está falando? A voz perguntou, agora com um tom de esperança. Meu nome é Larissa. Eu moro aqui no prédio.
Onde você está? Ai, minha filha. A voz começou a chorar. Eu sou Conceição. Moro no apartamento 403. Eu caí no banheiro faz 3 dias e não consigo me levantar. Minha perna está doendo muito. Larissa sentiu o mundo girar ao redor dela. Conceição. Dona Eulália falava com uma Conceição de verdade, uma pessoa real que estava precisando de ajuda. Dona Conceição, a senhora está machucada? Estou, filha. Acho que quebrei alguma coisa na perna. Estou com muita sede e com fome também. Já gritei tanto que minha voz quase não sai mais. Por que ninguém ouviu a senhora gritando? Minha filha, este apartamento é muito isolado. Fica no fundo do corredor e os vizinhos dos lados viajaram. Só consegui descobrir que alguém podia me ouvir através deste duto quando comecei a sussurrar baixinho. Uma senhora me respondeu ontem, mas hoje ela não falou mais nada. Dona Eulália. Dona Conceição estava falando com Dona Eulália através do duto, e a senhora com Alzheimer era a única que conseguia ouvi-la e responder. Dona Conceição, aguenta aí, eu vou buscar ajuda. Larissa fechou rapidamente a pequena abertura e correu escada abaixo. Chegou ao apartamento dos pais ofegante e em pânico. Pai, mãe, venham rápido! Tem uma senhora presa no apartamento 403. Roberto e Marina estavam assistindo televisão na sala. Levantaram assustados com o estado de desespero da filha. Calma, Larissa. O que aconteceu? Eu falei com ela, pai, através do duto da parede. Ela se chama Conceição, caiu há 3 dias e está com a perna quebrada. Os pais se entreolharam com preocupação. Roberto se levantou e colocou a mão na testa da filha. Você está bem? Não está com febre? Pai, eu não estou delirando. Tem uma senhora precisando de ajuda. Vamos até o apartamento 403. Marina suspirou fundo e olhou para o marido. Roberto, acho melhor a gente subir lá só para ter certeza. Ela não vai sossegar enquanto não verificarmos. Os 3 subiram até o 4º andar. O apartamento 403 ficava no final do corredor, numa posição mais isolada do resto do prédio. Roberto bateu na porta algumas vezes. Dona Conceição? Tem alguém aí? Silêncio total. Viu, filha? Marina disse suavemente. Não tem ninguém. Esperem, Larissa insistiu. Deixem eu tentar. A menina se abaixou e falou através da fresta inferior da porta. Dona Conceição? É a Larissa. Eu trouxe ajuda. Desta vez, houve uma resposta. Fraca, mas audível. Larissa? Ah, graças a Deus, eu estou aqui no banheiro. A porta do apartamento está trancada por dentro. Roberto e Marina se entreolharam chocados. Realmente havia alguém dentro do apartamento. Senhora, a gente vai buscar ajuda para arrombar a porta. Roberto gritou. Por favor, a voz respondeu. A chave reserva está com o seu Antônio, o porteiro. Ele tem todas as chaves dos apartamentos. Roberto desceu correndo para buscar seu Antônio. O porteiro era um senhor de 60 anos que trabalhava no prédio há mais de uma década. Conhecia todos os moradores e realmente tinha as chaves reservas. Seu Antônio, precisamos entrar no apartamento 403. Tem uma senhora lá dentro que caiu e está machucada. Dona Conceição? Seu Antônio se levantou alarmado da cadeira da portaria. Mas ela viajou para a casa da filha na semana passada. Pelo menos foi isso que ela me falou. Não, ela está lá dentro. Minha filha descobriu. Seu Antônio pegou o molho de chaves e subiu com Roberto. Quando chegaram ao 4º andar, encontraram Marina e Larissa esperando ansiosamente no corredor. Dona Conceição? Seu Antônio bateu na porta. É o Antônio. Vou abrir a porta. Ah, seu Antônio, que bom que você veio. Estou no banheiro, não consigo sair daqui. Seu Antônio abriu a porta e todos entraram no apartamento. Era um ambiente pequeno, mas bem cuidado, com móveis antigos e muitas plantas. Seguiram a voz até o banheiro, onde encontraram Dona Conceição caída no chão, apoiada na parede. Era uma senhora de cerca de 70 anos, magra e de cabelos completamente brancos. Sua perna direita estava visivelmente inchada e ela parecia desidratada. Meu Deus, Dona Conceição! Seu Antônio se ajoelhou ao lado dela. A senhora está aqui há 3 dias? Estou, seu Antônio. Caí quando estava saindo do chuveiro. Tentei me levantar, mas senti uma dor terrível na perna. Gritei muito, mas ninguém me ouviu.
Marina já estava pegando um copo de água para dar à senhora, enquanto Roberto ligava para o serviço de emergência. Como a senhora conseguiu falar com minha filha? Marina perguntou. Através do duto de ventilação, filha. Este prédio tem uns dutos antigos que conectam alguns apartamentos. Descobri por acaso quando estava sussurrando baixinho pedindo ajuda. Uma senhora me respondeu. Disse que se chamava Eulália. Larissa se aproximou de Dona Conceição com lágrimas nos olhos. A senhora é a Conceição que Dona Eulália sempre fala? Sim, filha. Dona Eulália e eu somos amigas de infância. Nos reencontramos há alguns meses quando ela se mudou para cá. Descobrimos que podíamos conversar através do duto. Foi uma alegria muito grande. Mas as pessoas acham que ela está delirando, Larissa disse. Coitadinha, Dona Conceição suspirou. Ela tem lapsos de memória, mas no fundo continua sendo a mesma menina doce que eu conheci quando éramos crianças. Ela é a única que me escuta quando falo através do duto. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Os paramédicos chegaram depois de 20 minutos. Confirmaram que Dona Conceição estava com a perna fraturada e sinais de desidratação, mas nada que pudesse causar sequelas permanentes. Enquanto a preparavam para levar ao hospital, ela segurou a mão de Larissa. Obrigada, minha filha. Você me salvou. E por favor, cuide da Dona Eulália. Ela é uma pessoa muito especial. Eu vou cuidar, Dona Conceição, prometo. Depois que a ambulância partiu, a notícia se espalhou rapidamente pelo prédio. Vários vizinhos se reuniram no térreo para comentar o acontecido. Larissa se tornou o centro das atenções, mas ela só pensava em uma coisa: contar para Dona Eulália o que havia acontecido. Subiu até o 3º andar e bateu na porta do apartamento 304. Carminha abriu com uma expressão preocupada. Oi, Larissa. Soube do que aconteceu. Você está bem? Estou, Carminha. Eu posso falar com Dona Eulália? Claro, filha. Ela está na sala. Ficou muito agitada hoje, falando o tempo todo sobre uma amiga que estava em perigo. Larissa entrou na sala e viu Dona Eulália sentada em sua cadeira, olhando pela janela. Ao ver a menina, seus olhos se iluminaram. Menina, que bom que você veio. Você sabe alguma coisa da Conceição? Eu tentei falar com ela hoje mais cedo, mas ela não me respondeu. Estou muito preocupada. Dona Eulália, Larissa se ajoelhou ao lado da cadeira. A senhora salvou a vida da Dona Conceição. A senhora idosa olhou para Larissa com confusão. Como assim, filha? A Dona Conceição caiu no apartamento dela e ficou presa lá por 3 dias. A única pessoa que conseguia ouvir ela pedindo socorro era a senhora, através do duto da parede. Dona Eulália ficou em silêncio por um longo momento, como se estivesse processando a informação. Então seus olhos se encheram de lágrimas. Ela estava realmente em perigo? Estava, sim. E se não fosse pela senhora conversando com ela todos os dias, eu nunca teria descoberto que havia alguém pedindo socorro. Minha Conceição, Dona Eulália murmurou. Como ela está? Ela quebrou a perna, mas os médicos disseram que vai ficar boa. Ela mandou um recado para a senhora. Muito obrigada por ter sido a única que a escutou. Dona Eulália começou a chorar, mas eram lágrimas de alívio. Carminha, que estava ouvindo a conversa da cozinha, também veio para a sala com os olhos marejados. Dona Eulália, a senhora é um anjo, Carminha disse, limpando as próprias lágrimas. Naquela tarde, Débora chegou do trabalho e encontrou um cenário completamente diferente do usual. Seu apartamento estava cheio de vizinhos, todos querendo parabenizar sua mãe pela heroína que ela havia sido. O que está acontecendo aqui? Débora perguntou confusa. Larissa se aproximou e contou toda a história. Como havia notado o comportamento de Dona Eulália, como descobriu o duto, como encontrou Dona Conceição. Débora ouviu tudo em silêncio, com uma expressão que mudava de ceticismo para espanto. Você está dizendo que minha mãe salvou a vida de alguém? Estou. Se não fosse ela conversando com Dona Conceição todos os dias, ninguém nunca teria descoberto que ela estava presa. Débora olhou para a mãe, que estava rodeada de vizinhos elogiando sua intuição e sensibilidade.
Pela primeira vez em meses, Dona Eulália parecia realmente presente, respondendo às perguntas com lucidez. Mãe, Débora se ajoelhou ao lado da cadeira. Eu sinto muito. Eu achei que você estava... que era só a doença. Filha, Dona Eulália segurou a mão de Débora. Eu posso estar esquecendo algumas coisas, mas meu coração ainda funciona direitinho. Eu sabia que minha amiga estava precisando de ajuda. Débora começou a chorar. Eram lágrimas de arrependimento, de culpa, mas também de orgulho. Ela havia subestimado completamente a capacidade da mãe. Perdão, mãe. Eu deveria ter escutado você. Não precisa pedir desculpa, filha. Você está fazendo o melhor que pode. Cuidar de alguém como eu não é fácil. Os vizinhos foram embora aos poucos, deixando a família em paz. Débora pediu para Carminha preparar um chá e se sentou ao lado da mãe na sala. Mãe, me conta sobre sua amizade com Dona Conceição. Ai, filha, os olhos de Dona Eulália brilharam. Nós éramos inseparáveis quando crianças. Morávamos na mesma rua, lá no bairro da Liberdade. Brincávamos juntas todos os dias depois da escola. E vocês se encontraram de novo aqui no prédio? Sim. Um dia eu estava no corredor e ouvi uma voz conhecida vindo da parede. Era ela. Descobrimos que podíamos conversar através daquele buraquinho na parede. Foi como voltar no tempo. Que tipo de coisas vocês conversavam? Ah, filha, falávamos das nossas infâncias, dos nossos maridos que já se foram, dos nossos filhos. Ela tem uma neta da idade da Larissa, sabe? Débora percebeu que quando sua mãe falava da amiga, parecia mais lúcida e presente. Era como se a conexão emocional ajudasse a clarear sua mente. Mãe, você gostaria de visitar Dona Conceição no hospital? Eu gostaria muito, filha, mas não sei se ela vai querer me ver. Às vezes eu falo umas coisas estranhas. Mãe, ela mandou um recado para você através da Larissa. Ela disse muito obrigada por ter sido a única que a escutou. Acho que ela vai ficar muito feliz em ver você. No dia seguinte, Débora levou a mãe para visitar Dona Conceição no hospital. Larissa pediu para ir junto, curiosa para conhecer melhor a mulher que havia mudado sua perspectiva sobre muitas coisas. O hospital ficava no centro da cidade, um prédio antigo, mas bem cuidado. Dona Conceição estava no quarto 312, com a perna engessada, mas de bom humor. Quando viu Dona Eulália entrando no quarto, seu rosto se iluminou. Eulália, minha amiga querida, Conceição. Dona Eulália estendeu os braços da cadeira de rodas. Que susto você me deu. As duas senhoras se abraçaram com tanto carinho que todos no quarto se emocionaram. Até a enfermeira que estava verificando os medicamentos parou para observar a cena. Eulália, esta menina é um anjo. Dona Conceição apontou para Larissa. Se não fosse ela, eu teria... Não precisa falar sobre isso agora, Larissa interrompeu suavemente. O importante é que está tudo bem. Conceição, eu sabia que você estava em perigo, Dona Eulália disse, segurando a mão da amiga. Eu sentia no coração que alguma coisa estava errada. E você estava certa, minha amiga, como sempre. Débora observou a interação entre as duas senhoras e sentiu uma pontada de culpa. Quantas outras coisas importantes sua mãe havia tentado comunicar e ela havia ignorado. Dona Conceição, Débora se aproximou. Quero pedir desculpas. Se eu tivesse dado ouvidos à minha mãe... Filha, Dona Conceição interrompeu. Você não precisa se desculpar. Cuidar de uma pessoa com Alzheimer é muito difícil. Eu sei porque meu marido passou pela mesma coisa antes de partir. Mas eu deveria ter percebido que ela estava tentando me dizer algo importante. Débora? A voz de Dona Eulália era firme. Pare de se culpar. Você é uma filha maravilhosa. Está fazendo o melhor que pode com as circunstâncias que temos. A conversa foi interrompida pela chegada de uma mulher de 40 anos, cabelos grisalhos e expressão preocupada. Era Valdeci, filha de Dona Conceição. Mãe, eu vim assim que soube. Valdeci beijou a testa da mãe. Por que você não me ligou quando caiu? Filha, eu não conseguia alcançar o telefone. E além disso, você mora tão longe. Não queria te preocupar. Mãe, eu moro em Santo André, não na China. É uma hora de viagem. Valdeci olhou ao redor do quarto e notou as outras pessoas presentes. Dona Conceição fez as apresentações. Valdeci,
Esta é minha amiga de infância, Eulália, e sua filha Débora, e esta menina é Larissa, que me salvou. Valdeci cumprimentou todos com educação, mas Larissa percebeu uma certa frieza em seu comportamento, especialmente quando olhava para Dona Eulália. Mãe, você tem certeza de que foi essa senhora que te ouviu pedindo socorro? A pergunta soou quase como uma acusação. Dona Conceição se empertigou na cama. Claro que tenho certeza. Eulália e eu somos amigas há mais de 60 anos. Mas, mãe, você disse que essa senhora tem Alzheimer. Como ela pode ter te ajudado se está doente? O clima no quarto ficou tenso. Débora se levantou da cadeira. Com licença, mas minha mãe pode ter problemas de memória, mas ela não é incapaz. Eu não disse que era incapaz, Valdeci se defendeu. Só estou tentando entender como isso aconteceu. Larissa decidiu intervir antes que a discussão piorasse. Dona Valdeci, posso explicar? Sua mãe e Dona Eulália conversavam todos os dias através de um duto de ventilação antigo. Quando sua mãe caiu, Dona Eulália continuou tentando falar com ela. Foi assim que eu descobri que havia alguém pedindo socorro. E quem é você nesta história? Sou vizinha delas. Sempre via Dona Eulália conversando no corredor e resolvi investigar. Valdeci olhou para a filha com expressão cética. Você tem quantos anos? 15. Uma menina de 15 anos descobriu algo que os adultos do prédio não conseguiram descobrir? Valdeci, pare com isso, Dona Conceição disse firmemente. Esta menina me salvou. E Eulália também. Não vou aceitar que você desrespeite nenhuma das duas. Mãe, eu só estou tentando proteger você. Há pessoas que se aproveitam de idosos. Chega. Dona Conceição bateu a mão na mesa de apoio da cama. Eulália é minha amiga desde criança. E esta menina teve mais consideração por mim do que muita gente que deveria se importar. O recado foi direto. Valdeci baixou a cabeça, envergonhada pela própria desconfiança. Desculpa, mãe. É que quando soube que você estava internada, fiquei desesperada. Fico imaginando o que poderia ter acontecido se ninguém tivesse te encontrado. Mas alguém me encontrou. Dona Conceição suavizou a voz. Foi graças à minha amiga e a esta menina especial. Larissa se sentiu desconfortável sendo o centro da discussão. Na verdade, ela só queria saber como Dona Conceição estava se sentindo. Dona Conceição, os médicos disseram quando a senhora vai poder voltar para casa. Amanhã mesmo, filha. A fratura não foi grave, mas vou ter que usar muletas por algumas semanas. E como vai fazer para cuidar da casa sozinha? Valdeci suspirou fundo. Eu estava pensando em levar a mãe para morar comigo em Santo André. Pelo menos até ela se recuperar completamente. Não, Dona Conceição disse imediatamente. Eu não quero sair do meu apartamento. Mas, mãe, você não pode ficar sozinha com muletas. Ela não vai ficar sozinha. A voz de Débora surpreendeu a todos. Nós vamos ajudar. Valdeci olhou para Débora com desconfiança. Vocês mal conhecem minha mãe. É verdade. Débora concordou. Mas nossa mãe conhece sua mãe há mais de 60 anos. E além disso, somos vizinhas. É o mínimo que podemos fazer. Débora, Dona Eulália tocou no braço da filha. Você tem certeza? Vai dar muito trabalho. Mãe, você salvou a vida da Dona Conceição. O mínimo que posso fazer é retribuir. Larissa observou a cena com um sorriso no rosto. Estava vendo algo lindo acontecer. Pessoas que mal se conheciam se unindo para ajudar umas às outras. Dona Valdeci, Larissa disse, sei que parece estranho, mas a amizade da sua mãe com Dona Eulália é muito especial. Elas se fazem bem uma à outra. Como assim? Quando Dona Eulália conversa com sua mãe, ela fica mais lúcida. E sua mãe também parece mais alegre quando fala da amiga. Talvez seja bom elas continuarem juntas. Valdeci olhou para a mãe que estava segurando a mão de Dona Eulália. Realmente havia algo especial na forma como as duas se olhavam. Está bem, ela cedeu finalmente. Mas eu vou contratar uma pessoa para cuidar da minha mãe durante o dia. Não precisa, Débora disse. A Carminha pode cuidar das duas. Ela é muito competente e tem experiência com idosos. Você faria isso? Claro. Na verdade, acho que será bom para minha mãe ter a companhia da sua. Foi assim que se organizaram.
Dona Conceição voltou para casa no dia seguinte e Carminha passou a cuidar das duas senhoras. Larissa se ofereceu para ajudar depois da escola e até mesmo Valdeci começou a visitar o prédio com mais frequência. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Mas as coisas não foram tão simples quanto pareciam no início. Uma semana depois que Dona Conceição voltou para casa, começaram a surgir novos problemas. A primeira complicação apareceu numa terça-feira de manhã. Larissa estava se arrumando para ir à escola quando ouviu gritos vindos do corredor. Saiu do apartamento e viu Carminha chorando em frente à porta do 304. O que aconteceu, Carminha? É Dona Eulália, ela soluçou. Ela acordou muito confusa hoje. Não me reconhece, está com medo de mim. Diz que não sabe onde está. Larissa olhou pela porta entreaberta do apartamento. Dona Eulália estava encolhida numa cadeira da sala, olhando ao redor como se fosse a primeira vez que via aquele lugar. Onde eu estou? Ela perguntava repetidamente. Quero ir para casa. Quero minha mãe. Era doloroso ver a senhora naquele estado. Larissa entrou devagar no apartamento, tentando não assustar Dona Eulália ainda mais. Dona Eulália? É a Larissa, a menina do segundo andar. A senhora olhou para ela sem reconhecimento. Você me conhece? Quem é você? Sou sua amiga e tenho uma notícia da Conceição para você. Ao ouvir o nome da amiga, algo mudou no olhar de Dona Eulália. Não foi reconhecimento completo, mas uma centelha de familiaridade. Conceição? Minha amiga Conceição? Sim, ela está bem e quer falar com você. Larissa teve uma ideia. Talvez conversar com Dona Conceição ajudasse Dona Eulália a se sentir mais segura. Vamos até o quarto dela? Eu posso ir? Não vou incomodar? Claro que não. Ela está esperando você. Com Carminha ajudando, levaram Dona Eulália até o apartamento 403. Dona Conceição estava sentada na poltrona da sala, com a perna engessada apoiada numa almofada. Quando viu a amiga chegando, sorriu calorosamente. Eulália, que bom ver você. Conceição? Dona Eulália pareceu confusa. Onde estamos? Estamos na minha casa, querida. Você veio me visitar. Dona Conceição entendeu imediatamente que a amiga estava tendo um dos episódios de confusão. Com muita paciência, começou a conversar sobre coisas da infância delas. Lembra quando nós tínhamos 8 anos e decidimos fazer um piquenique no quintal da sua casa? Piquenique? Dona Eulália se concentrou. Sim, sua mãe fez sanduíches de mortadela e nós levamos uma toalha xadrez vermelha. A toalha da vovó Maria. Dona Eulália murmurou. Isso mesmo. E depois chegou aquele cachorro grande e comeu metade dos sanduíches. Uma luz se acendeu nos olhos de Dona Eulália. Ela começou a rir baixinho. O Totó! Era o cachorro do vizinho. Exatamente. Você lembra. A conversa continuou por mais de 1 hora. Aos poucos, Dona Eulália foi se lembrando de onde estava e quem eram as pessoas ao seu redor. Larissa observou fascinada como a amizade entre as duas funcionava como uma âncora para a mente confusa de Dona Eulália. É incrível, Carminha sussurrou para Larissa. Nunca vi ela se recuperar tão rápido de uma crise. Dona Conceição tem um efeito muito bom na Dona Eulália, Larissa concordou. Mas, infelizmente, os episódios de confusão começaram a ficar mais frequentes. 2 dias depois, Dona Eulália acordou pensando que era uma criança de 10 anos. 3 dias depois disso, passou o dia inteiro procurando o marido, que havia falecido há mais de 15 anos. Débora estava ficando desesperada. Consultou vários médicos, mudou medicações, mas nada parecia ajudar. Os momentos de lucidez de sua mãe estavam se tornando cada vez mais raros. Larissa, ela disse uma tarde, com os olhos vermelhos de tanto chorar, acho que vou ter que levar minha mãe para uma clínica especializada. Tia Débora não pode fazer isso ainda. A Dona Eulália e a Dona Conceição precisam uma da outra. Filha, você não entende. Minha mãe está piorando rapidamente. Precisa de cuidados que eu não posso oferecer. Mas quando ela conversa com Dona Conceição, fica melhor. Isso é só às vezes. Na maior parte do tempo, ela está completamente perdida.
Larissa se sentiu desesperada. Não podia deixar que separassem as duas amigas. Teve uma ideia que parecia maluca, mas talvez funcionasse. Tia Débora, e se a gente organizasse as coisas diferente? Como assim? E se Dona Conceição viesse morar aqui no apartamento 304? Ou se Dona Eulália fosse morar lá no 403? Débora balançou a cabeça. Larissa, não é tão simples assim. São 2 apartamentos, 2 famílias diferentes. Mas elas são praticamente da mesma família. São amigas há mais de 60 anos. Mesmo assim, não posso tomar uma decisão dessas sozinha. Naquela noite, Larissa não conseguiu dormir. Ficou pensando numa forma de convencer os adultos a não separar as duas senhoras. Tinha certeza de que a amizade entre elas era a chave para ajudar Dona Eulália. No dia seguinte, aconteceu algo que mudou tudo. Dona Conceição teve uma queda em casa enquanto tentava ir ao banheiro sozinha. Valdeci recebeu um telefonema desesperado de Carminha e chegou ao prédio em pânico. Mãe, você está bem? Estou, filha. Só escorreguei um pouquinho. Não é nada grave. Nada grave? Você podia ter se machucado seriamente. Dona Conceição estava sentada no chão da sala, com Carminha e Dona Eulália ao seu lado. Curiosamente, Dona Eulália estava completamente lúcida naquele momento. Conceição, você precisa ter mais cuidado, Dona Eulália disse, segurando a mão da amiga. Eu sei, Eulália, mas às vezes a gente se esquece das limitações. Valdeci olhou para a cena e tomou uma decisão. Pronto. Agora não tem discussão. A mãe vai morar comigo em Santo André. Não, Dona Conceição protestou. Eu não quero sair daqui. Mãe, você não pode mais morar sozinha. Mesmo com as muletas, está muito perigoso. Mas eu não estou sozinha. Dona Conceição apontou para Dona Eulália. Tenho minha amiga. Mãe, ela também precisa de cuidados. Não pode cuidar de você. Foi então que Débora, que tinha chegado após receber uma ligação de Carminha, teve uma ideia. Valdeci, posso sugerir uma coisa? Pode. E se sua mãe viesse morar no nosso apartamento? Ou se minha mãe fosse morar no apartamento dela? Valdeci olhou para Débora como se ela tivesse sugerido algo absurdo. Vocês nem se conhecem direito. É verdade. Mas nossas mães se conhecem há décadas. Que, além disso, seria mais econômico para nós duas. Uma única cuidadora para as duas. Eu não sei. Valdeci hesitou. Valdeci. Dona Conceição falou com voz firme. Eu vou morar com Eulália. Com você ou sem você. Mas vou morar com minha amiga. Mãe, você não pode tomar decisões assim. Posso sim. Tenho 70 anos, criei filhos, trabalhei a vida inteira. Acho que tenho o direito de escolher com quem quero morar. Larissa observou a discussão em silêncio. Estava torcendo para que os adultos encontrassem uma solução que mantivesse as duas amigas juntas. Deixa eu entender, Valdeci disse lentamente. Você está sugerindo que nossas mães morem juntas? Exatamente, Débora confirmou. Podemos adaptar um dos apartamentos. O 304 é um pouco maior. Teríamos que fazer algumas modificações, mas é possível. E como dividiríamos os custos? Meio a meio. Cuidadora, comida, medicamentos, tudo dividido. Valdeci ficou em silêncio por alguns minutos analisando a proposta. Era arriscado, mas ao mesmo tempo fazia sentido. E se elas brigarem? Valdeci. Dona Conceição riu. Eu e Eulália somos amigas há mais de 60 anos. Se fôssemos brigar, já teríamos brigado. Além disso, Débora acrescentou, elas já passam o dia inteiro juntas mesmo. A única diferença é que sua mãe dormirá aqui, em vez de no apartamento dela. A discussão continuou por mais 1 hora. No final, decidiram fazer um teste de 1 mês. Dona Conceição se mudaria temporariamente para o apartamento 304 e veriam como funcionaria a convivência. Mas se der algum problema, Valdeci advertiu. Minha mãe vem morar comigo. Combinado, Débora concordou. Larissa ajudou na mudança de Dona Conceição. Não havia muito para transportar, apenas roupas, alguns objetos pessoais e muitos medicamentos. O apartamento 304 foi reorganizado para acomodar as duas senhoras confortavelmente. Larissa, Dona Conceição disse enquanto arrumavam suas coisas, obrigada por tudo que você fez por nós.
Eu não fiz nada demais, Dona Conceição. Fez sim, você nos deu a chance de ficar juntas. Na primeira noite de convivência, aconteceu algo inesperado. Dona Eulália acordou no meio da madrugada gritando, confusa e assustada. Débora correu para o quarto, mas encontrou Dona Conceição já calmando a amiga. Calma, Eulália. Está tudo bem. Você está em casa comigo. Conceição, você está aqui? Estou sim, minha amiga. Agora durma tranquila. Débora observou a cena da porta do quarto. Sua mãe se acalmou imediatamente ao ouvir a voz da amiga. Não precisou de medicação, não teve crise de pânico, simplesmente voltou a dormir em paz. Era impressionante como a presença de Dona Conceição acalmava Dona Eulália. E o contrário também era verdade. Dona Conceição parecia mais animada e jovial com a companhia da amiga. O primeiro mês de convivência passou rapidamente. Houve alguns pequenos conflitos, como sempre acontece quando pessoas dividem o mesmo espaço, mas nada que não fosse resolvido com conversa e paciência. Dona Eulália ainda tinha seus momentos de confusão, mas eles eram menos frequentes e menos intensos. Dona Conceição se recuperou completamente da fratura e voltou a andar sem muletas. Carminha comentou que nunca tinha cuidado de idosos tão tranquilos. Elas se completam, Carminha disse para Larissa uma tarde. Quando uma está mal, a outra cuida. É lindo de ver. No final do mês, Valdeci e Débora se reuniram para avaliar como tinha sido a experiência. Como você avalia esse período? Débora perguntou. Honestamente, melhor do que eu esperava, Valdeci admitiu. Minha mãe parece mais feliz do que esteve em anos. E sua mãe ajuda muito a minha também. Quando ela conversa sobre o passado, minha mãe fica mais presente. Então continuamos? Eu gostaria, Débora disse. Mas precisamos formalizar algumas coisas. Horários, responsabilidades, divisão de custos. Concordo. Vamos organizar tudo direitinho. Foi assim que as duas famílias se uniram de forma definitiva. O apartamento 304 foi oficialmente reformado para acomodar melhor as duas senhoras. Cada uma tinha seu próprio quarto, mas dividiam a sala, a cozinha e uma cuidadora maravilhosa. Larissa se tornou uma presença constante no apartamento. Ia lá todos os dias depois da escola para conversar com as duas senhoras e ajudar Carminha com pequenas tarefas. Menina, Dona Conceição disse um dia, você se tornou a neta que eu nunca tive. E você se tornou a avó extra que eu ganhei. Larissa respondeu, abraçando as duas senhoras. Mas como toda história que se preza, ainda havia uma reviravolta por vir. 3 meses depois da mudança, seu Antônio, o porteiro, procurou Larissa com uma expressão preocupada. Larissa, posso conversar com você? Claro, seu Antônio. O que foi? É sobre o prédio. Descobri uma coisa que pode ser um problema. Que tipo de problema? Aqueles dutos que conectam os apartamentos. Descobri que não são só dutos de ventilação. Como assim? O prédio foi construído nos anos 70, quando havia uma paranoia muito grande com segurança. Esses dutos faziam parte de um sistema de comunicação de emergência entre apartamentos. E qual é o problema? O problema é que o sistema nunca foi desativado oficialmente, e agora, com a reforma que o síndico está planejando, eles vão selar todos os dutos. Larissa sentiu o coração apertar. Os dutos eram a forma como Dona Eulália e Dona Conceição haviam se reencontrado. Era através deles que a amizade das duas havia salvado uma vida. Quando vai acontecer essa reforma? Mês que vem já está tudo aprovado pelos condôminos. Seu Antônio, tem como a gente impedir isso? Não sei, Larissa. A decisão já foi tomada. Dizem que é por questões de segurança e modernização. Larissa correu para contar a novidade para as duas senhoras. Elas ficaram tristes, mas não desesperadas. Filha, Dona Conceição disse calmamente, aqueles dutos já cumpriram sua função. Eles nos reuniram de novo. É verdade, Dona Eulália concordou. Agora não precisamos mais deles. Estamos juntas de verdade. Mas foi através deles que eu descobri vocês, Larissa protestou. Eles são importantes. São importantes para a história. Dona Conceição sorriu. Mas a história não vai acabar quando eles fecharem os dutos.
Larissa percebeu que as duas senhoras estavam certas. Os dutos haviam sido o meio, não o fim. O importante era que elas estivessem juntas, cuidando uma da outra. No dia da reforma, Larissa fez questão de estar presente. Viu os operários selando o duto que havia conectado os apartamentos 304 e 403. Era o fim de uma era, mas também o início de uma nova. Adeus, pequeno túnel, Dona Eulália murmurou, tocando a parede uma última vez. Obrigada por nos ter reunido, Dona Conceição completou. 6 meses se passaram desde o incidente que mudou a vida de todos no edifício Santa Clara. Dona Eulália ainda tinha episódios de confusão, mas eles eram cada vez menos frequentes. Dona Conceição se recuperou completamente e até voltou a fazer suas caminhadas matinais pelo bairro. Débora e Valdeci se tornaram amigas próximas, dividindo não apenas os cuidados com as mães, mas também as preocupações e alegrias do dia a dia. Carminha continuava sendo um anjo em forma de cuidadora, tratando as duas senhoras como se fossem sua própria família. Larissa, por sua vez, aprendeu lições valiosas sobre empatia, persistência e a importância de dar voz a quem não é ouvido. Ela havia descoberto que, às vezes, as pessoas mais sábias são aquelas que a sociedade considera perdidas ou confusas. A vizinhança também mudou. Os moradores do edifício Santa Clara passaram a se conhecer melhor e a cuidar uns dos outros. Criaram um grupo de apoio para idosos e estabeleceram visitas regulares para verificar o bem-estar de todos. Um dia, Dona Conceição surpreendeu a todos com um anúncio. Eulália e eu decidimos fazer uma festa. Uma festa? Débora perguntou. Para comemorar o quê? Para comemorar a vida, Dona Eulália respondeu com lucidez. Para comemorar as amizades, as segundas chances e os anjos que aparecem em forma de meninas de 15 anos. A festa foi organizada no salão do prédio. Todos os moradores foram convidados, junto com as famílias de Larissa, Débora e Valdeci. Carminha preparou doces deliciosos e seu Antônio ajudou com a decoração. Quero fazer um brinde, Dona Conceição disse, levantando um copo de refrigerante. A minha amiga Eulália, que nunca me abandonou, nem mesmo quando sua própria mente a confundia. E eu quero brindar, Dona Eulália continuou, a menina Larissa, que soube escutar o que os adultos não conseguiam ouvir. E nós queremos brindar, Débora e Valdeci disseram juntas, às amizades que transcendem o tempo e as dificuldades. Todos ergueram seus copos em um brinde emocionante. Larissa sentiu lágrimas de felicidade rolando pelo rosto. Havia começado tudo apenas prestando atenção em algo que outros ignoravam, e agora estava cercada por uma família que escolheu, não por sangue, mas por amor. Enquanto a festa continuava, Larissa se afastou um pouco e olhou pela janela do salão. Lá fora, a vida seguia seu curso normal. Pessoas passavam apressadas pela calçada, carros transitavam pela rua, o mundo continuava girando. Mas ali dentro, no edifício Santa Clara, algo especial havia acontecido. Havia acontecido o tipo de milagre que não envolve forças sobrenaturais, mas sim forças humanas. O milagre da compaixão, da paciência, da amizade verdadeira e da determinação de uma adolescente que se recusou a aceitar que os gritos de socorro fossem ignorados. Larissa, Dona Eulália se aproximou com Dona Conceição ao lado. Queremos te dar uma coisa. O que é? As duas senhoras entregaram para Larissa uma caixa pequena e antiga. Dentro havia um broche dourado em formato de chave. É uma chave? Larissa perguntou. É a chave das nossas almas, Dona Conceição explicou. Você abriu a porta para que fôssemos ouvidas quando mais precisávamos. E agora queremos que você mantenha essa chave. Dona Eulália completou. Para que sempre se lembre de que sua voz pode abrir portas que outros nem sabem que existem. Larissa segurou o broche com cuidado. Era um objeto simples, mas carregado de significado. Representava tudo o que havia aprendido naqueles meses. Que as pessoas mais vulneráveis, muitas vezes, são as que têm mais a ensinar. Que a persistência pode mover montanhas e que o amor verdadeiro não reconhece limitações. A festa continuou até tarde da noite,
Quando finalmente todos se despediram, Larissa ajudou a limpar o salão junto com as outras pessoas. Enquanto guardava as cadeiras, pensou em como sua vida havia mudado desde aquele dia em que decidiu prestar atenção nas conversas de Dona Eulália. "Está pensando no quê?" Débora perguntou, notando o olhar distante da menina. Estava pensando em como as coisas podem mudar quando a gente realmente presta atenção no que está acontecendo ao redor. "Você salvou 2 vidas, Larissa. A da Conceição e a da minha mãe também." "Como assim salvei a vida da Dona Eulália?" "Você devolveu o propósito para ela." Quando ela percebeu que havia ajudado alguém, que sua voz tinha sido ouvida e valorizada, ela encontrou uma razão para lutar contra a confusão mental. Larissa nunca havia pensado nisso dessa forma. Realmente, Dona Eulália parecia mais presente e lúcida desde que descobriu que havia salvado a amiga. "Débora", Larissa disse, "posso te perguntar uma coisa?" "Claro." "Você tem medo do futuro? Do que vai acontecer com Dona Eulália quando a doença progredir?" Débora suspirou fundo. Era uma pergunta difícil, mas merecia uma resposta honesta. "Tenho medo, sim. Mas aprendi que não posso controlar o futuro. Posso apenas fazer o meu melhor no presente. E no presente minha mãe está feliz, cercada de pessoas que a amam. E se ela piorar muito? Se ela piorar, enfrentaremos juntos. Eu, a Conceição, você, a Valdeci, a Carminha. Ninguém vai enfrentar isso sozinho." Essa resposta tranquilizou Larissa. Havia algo confortante em saber que problemas difíceis podiam ser enfrentados em conjunto, com amor e apoio mútuo. 3 anos se passaram desde aquele dia fatídico, quando Larissa ouviu pela primeira vez uma voz pedindo socorro através da parede. A menina agora estava com 18 anos, terminando o ensino médio e se preparando para o vestibular. Dona Eulália ainda morava com Dona Conceição no apartamento 304. Sua condição havia se estabilizado de forma surpreendente. Segundo os médicos, a convivência com a amiga e a sensação de ter um propósito haviam retardado significativamente o avanço da doença. Dona Conceição, aos 73 anos, estava mais ativa do que muitas pessoas mais novas. Fazia aulas de pintura, participava de grupos de leitura e havia se tornado uma espécie de conselheira não oficial para outros idosos do bairro. Carminha continuava cuidando das duas, mas agora mais como uma filha adotiva do que como uma funcionária. As 3 mulheres haviam formado uma família não convencional, mas extremamente carinhosa. "Larissa", Dona Conceição disse uma tarde quando a jovem veio visitá-las, "você já decidiu o que vai estudar na faculdade?" "Acho que vou fazer psicologia", Larissa respondeu. "Quero trabalhar com idosos." "Que coincidência", Dona Eulália sorriu. "Você vai cuidar de pessoas como nós." "Na verdade, vocês é que me ensinaram como cuidar das pessoas." Era verdade. Larissa havia aprendido mais sobre empatia, paciência e compaixão convivendo com as 2 senhoras do que em qualquer lugar. Elas haviam sido suas maiores professoras. "Tenho uma notícia para vocês", Larissa disse com um sorriso misterioso. "Que notícia?" as 2 perguntaram em coro. "Escolhi o tema da minha redação para o vestibular." "E qual é?" "Como uma amizade de 60 anos pode salvar vidas." Dona Conceição e Dona Eulália se emocionaram. Era uma honra ter sua história contada dessa forma. "Vai falar sobre nós?" Dona Eulália perguntou. "Vou falar sobre vocês, sobre a importância de ouvir os idosos, sobre como pequenos gestos podem ter grandes consequências. E sobre meninas corajosas que não desistem quando acreditam em algo." Dona Conceição acrescentou. Na véspera do vestibular, Larissa foi se despedir das 2 senhoras. Ia fazer a prova em outra cidade e ficaria fora por alguns dias. "Queremos te dar outra coisa", Dona Eulália disse. "Vocês já me deram tantas coisas. Esta é especial." Dona Conceição sorriu. As 2 entregaram para Larissa um envelope antigo e amarelado. Dentro havia uma foto de 2 meninas de aproximadamente 8 anos, abraçadas e sorrindo para a câmera. "Somos nós", Dona Eulália explicou. 65 anos atrás. "Queremos que você leve nossa amizade com você", Dona Conceição disse. "Para onde quer que a vida te leve, lembre-se de que relacionamentos verdadeiros
podem superar qualquer obstáculo. Larissa segurou a foto com cuidado. Era impressionante ver as duas mulheres que ela conhecia como idosas, retratadas como crianças, cheias de vida e sonhos. Obrigada por tudo, ela disse, abraçando as duas. Vocês mudaram minha vida. E você mudou as nossas. Elas responderam em uníssono. Fim da história. E aí, o que vocês acharam desta história emocionante? Vocês acreditam que Larissa fez a coisa certa ao insistir em investigar as conversas de Dona Eulália? Já vivenciaram alguma situação parecida, onde tiveram que lutar para ser ouvidos? Contem nos comentários suas experiências e reflexões sobre amizade, envelhecimento e a importância de darmos voz aos mais vulneráveis. Deixem seu like se a história tocou vocês e se inscrevam no canal para não perderem outras narrativas que celebram a força dos laços humanos.